Fala pessoal que está aqui inscrito no canal do Caio Costa. Hoje eu vim falar um pouquinho porque Wagner Mancini deu a última entrevista pré-jogo do Ceará na temporada. Alvinegro entra em campo na derradeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sábado contra o Juventude, e tem alguns assuntos interessantes para a gente abordar da entrevista do treinador, que é o nome que vai comandar o Alvinegro em 2024. Antes da gente continuar com o papo, gostaria muito que você já deixasse o like, é muito importante para o crescimento do canal isso. E que você, se não está inscrito, chegou aqui meio de paraquedas, que você se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Foi um papo bem longo do Wagner Mancini com a imprensa lá na sala de imprensa do estádio Carlos Alencar Pinto, o Vovozão, né? É muito legal quando um treinador vem falar. Normalmente, já que o termo coletiva com o técnico de pré-jogo não acontece mais, normalmente esse papo do treinador com a imprensa, no modo geral, acontece somente pós-jogo, e aí é um contexto diferente, existe toda uma adrenalina da partida, um assunto muito prévio que estava acontecendo ali, o papo se restringe muito ao que aconteceu dentro de campo. Eu acho sempre muito bacana, eu entendo que o calendário é complicado e não existe mais esse conceito de coletiva pré-jogo envolvendo treinadores, há muito tempo que isso foi abolido. É interessante porque existe uma troca mais natural de resposta e conversa com o técnico do que apenas quando é pós-jogo, porque existe todo um contexto, você olha a classificação, olha o desempenho, os assuntos vão ficar, até pela natureza do contexto, de ser depois de uma partida, ficam mais limitados. Então é raro você ter uma entrevista assim, que não seja nem de apresentação, nem de pós-jogo, e é muito interessante porque se evolui mais as questões abordadas, e o Mancini falou sobre algumas coisas bem interessantes para a gente pontuar. A primeira, aquela que é a grande coisa que o torcedor quer saber, né? Que é o que é que o Ceará está planejando para 2024, me chama logo a atenção. Falando que o clube já está sondando, se movimentando para reforçar o elenco. Tem que fazer isso mesmo, tem uma temporada toda para trabalhar no ano que vem e, nas palavras dele mesmo, um projeto ambicioso de retornar à Série A, e o Ceará tem mesmo de ter isso em mente, de sair da Série B, voltar à primeira divisão a partir de 2025, mas é óbvio que isso também chama a atenção quando a gente lembra, e ele pontua isso na coletiva, que o departamento de futebol do Ceará ainda não tem justamente a figura que normalmente está atuando nesse setor, que é o executivo de futebol, né? Que é o cara que vai mais ao mercado procurar reforços ou não. Eu imagino que esse nome já está acertado, esse nome, se bobear, já está de forma informalmente trabalhando em prol do Ceará, mas deve estar vinculado a algum outro clube envolvido na Série B ou na Série A, então esperando terminar as competições. Se for alguém na Série B, a Série B termina no sábado, a gente deve ter alguma novidade a respeito disso já de segunda-feira. Todo mundo sabe que o Ceará vai fazer uma completa reformulação, achei muito digno da parte dele não expor isso de forma muito grande, porque afinal de contas ele vai comandar esses caras contra o Juventude, e ele também foi muito assertivo quando ele fala que o Ceará não está mais disputando nada na Série B, mas o jogo dele vale muito para a competição. Então, pelo tamanho do clube, pela responsabilidade que existe na partida, que influencia na vida de acesso direto, afinal o Juventude briga por uma vaga dentro da Série A, o Ceará tem que levar o jogo muito a sério, tem que ter os atletas mesmo, aqueles que não vão permanecer, muito focados nesse jogo. E com exceção da última partida contra o Vila Nova fora de casa, os outros jogos dentro de casa, o Ceará contra times que viviam essa expectativa de brigar pelo acesso, foi bem nessa reta final. Venceu o Sport com um jogo muito seguro e venceu o Mirassol com muita propriedade. Então ele levou muito a sério essas partidas e tem que levar mesmo, afinal de contas, é a camisa do Ceará em campo. Não importa muito o contexto que o Ceará vive dentro da competição. O Renato Manso, que trabalha comigo no Futebolês, tem um canal aqui também, se vocês procurarem, é Fala Manso, deu a informação de que o Ceará só deve permanecer com 10 jogadores para a próxima temporada. É um processo natural que isso aconteça. O Ceará normalmente tem muita dificuldade para fechar ciclos. Eu fiz até um vídeo aqui no canal falando isso, que é meio que histórico do clube, de muitas vezes procurar quem já jogou por aqui, ou não entender que o ciclo daquele jogador passou ou não. E nesse elenco, por exemplo, você tem alguns nomes muito identificados por muito tempo de clube, que talvez seja o melhor caminho para eles também não continuarem no elenco. Gente como o Thiago Punha do Sá, que fez uma temporada muito ruim. Gente como o Richardson, que no jogo contra o Vila Nova
foi o exemplo do que foi a temporada do Charles. Ele entra 1 minuto e pouco em campo, ele toma um cartão amarelo, tá suspenso, não vai jogar nem a última rodada. É um cara que tem história, merece ser respeitado, mas o ciclo, na minha visão, já se fechou. Tem a questão do Kleber, por exemplo, que tem o doping, é verdade, mas dentro de campo tá visível que também já tinha ciclo encerrado por ali. E o Luiz Otávio, que talvez seja o grande adendo, né? Tem que ser tratado com mais delicadeza, mas também acho que o ciclo pode ter sido encerrado nessa temporada. A grande questão para mim agora é esperar o nome do executivo de futebol, porque uma vez que o Ceará já está no mercado, de fato, sondando, procurando atletas, com um banco de dados vasto, segundo o Mancini, que é o da comissão técnica dele, o que o clube já tem, e também do João Paulo Sanches, o novo coordenador de futebol, o Ceará já está ao mercado, eu quero imaginar que o executivo, ainda não anunciado, também já esteja envolvido nesse processo, para não sair as coisas muito fora de um trilho natural. Então, agora é esperar, vai fazer esse último jogo contra o Juventude, imagino seriedade como foi levado os jogos anteriores, e que o ano de 2024 para o Ceará seja melhor do que foi 2023. O planejamento precisa ser feito para isso, precisa começar logo. E foi bom o Mancini falar que isso, pelo menos na tratativa de procurar novos reforços, já está sendo feito. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito por aqui. Se você não está inscrito, que você se inscreva. Estou falando de futebol o tempo todo por aqui. E, por favor, deixa o like porque é muito importante.